Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados, irmãos. Quero convidá-los a meditar na palavra de Deus nesse momento, a qual está registrada no Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 10, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Agora no capítulo 6 do mesmo Evangelho de João, no versículo 28 ao versículo de número 35, que diz assim: Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele por que ele foi enviado. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Meus amados, vocês já pararam para se perguntar por que é que temos atravessado tantas batalhas em nossa caminhada? Será que esta indagação não tem perturbado um tanto o vosso coração? Algum motivo deve haver para que enfrentemos tantas dificuldades no decorrer da nossa caminhada. A grande questão é que quase sempre culpamos a Deus em nos ter deixado à deriva, mas lá no fundo, o principal culpado de tantas desilusões somos nós mesmos, pois não conhecemos o dom de Deus. Queridos, eu gostaria de propor um desafio a todos neste momento. De acordo? Sim ou não? Para os que estão de acordo, façamos o seguinte: a partir de amanhã, todos nós só nos alimentaremos à medida que lermos a palavra de Deus, ou seja, para que os amados possam fazer uma refeição, terão antes que ler no mínimo um capítulo da palavra de Deus. Fechado? E isso durante uma semana inteira. No final deste período, vocês me dirão o que foi que mudou em suas vidas, ou seja, o que esta atitude fez de diferente para vocês. Acredito que depois que coloquei as condições do desafio para esta semana, muitos devem ter pensado em desistir do mesmo, não é verdade?
as nossas atitudes são totalmente contrárias ao que acabei de propor aos irmãos. O ser humano só tende a procurar por Deus nas horas mais difíceis de sua vida. Em outras palavras, quando alguma coisa está dando errada ou não está saindo como planejada, então eu clamo ao Senhor para que Ele venha em meu socorro. De fato, não é exatamente isso que vem acontecendo à nossa sociedade? Correntes de orações nós temos visto, louvores às janelas de casas e apartamentos, maior dedicação às leituras da palavra de Deus, dentre outras ações. E com isso, meus amados, não estou dizendo que seja ruim. O problema é o que nos motivou a tal atitude. Daí eu digo aos irmãos, aos amados, não deixe para clamar pelo Senhor apenas no domingo à noite, que é quando você vem à igreja para buscar a sua bênção. Principalmente nestes momentos em que nem à igreja nós temos podido ir. O texto, meus amados, que nós acabamos de ler, deixa bem claro pelo menos duas coisas, duas verdades abençoadoras nas nossas vidas. Primeiramente, a palavra de Deus nos mostra que o homem está preocupado tão somente com as suas necessidades. Ao chegar a Sicar, a aldeia samaritana, como nos diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus estava cansado, então resolveu parar para repousar à beira do poço de Jacó por volta da hora sexta. Em outras palavras, Jesus assenta-se à beira daquele poço por volta do meio-dia. Aquela mulher tinha ido até o poço de Jacó para retirar água para suas necessidades diárias. Não havia outro interesse naquela mulher senão o de suprir as suas necessidades e as necessidades do seu lar. De igual modo, meus irmãos, acontece e aconteceu com os discípulos do Senhor quando suplicam ao Senhor que os dê sempre do pão que Deus havia dado aos nossos pais no deserto, quando da fuga do cativeiro do Egito. Por quantas vezes não temos nós também nos achegado até Deus em busca de satisfazermos tão somente as nossas necessidades, como se do pão dependesse as nossas vidas, quando o próprio Senhor Jesus afirmou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, o que o Senhor estava querendo nos dizer é que nem só de satisfazer as nossas necessidades viveremos. Talvez aí esteja a explicação para tantas batalhas, tempestades e provas no decorrer da nossa caminhada. Porque temos perdido tantas batalhas para o inimigo das nossas almas, para tanto sofrimento, para tanta angústia. O povo de Deus tem buscado alimento para suas vidas em coisas que não nos trazem satisfação. A mulher samaritana não compreendia as palavras do Senhor, pois a sua busca era tão somente pelas coisas que satisfaziam as suas necessidades naquele momento. Os discípulos do Senhor Jesus também não compreendiam ainda as suas palavras, pois estavam muito preocupados com sinais e prodígios que o Senhor pudesse demonstrá-los. E o que dizer de nós nesse momento? Será que temos compreendido as palavras do Mestre? De certo que em muitos momentos não. Pois esta é justamente a segunda lição que fica bem claro para nós no texto que nós acabamos de ler. Quando nos diz que o homem verdadeiramente, ele não tem conhecido o dom de Deus. A mulher samaritana questiona o Senhor Jesus dizendo, então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Cristo, meus amados, responde à mulher lhe fazendo uma indagação. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E ainda aos seus discípulos o Senhor Jesus declarou-lhes,
Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Se conheceras o dom de Deus. Será que conheces o dom de Deus? Queridos, vou lhe ser sincero. Por muito tempo na minha vida, como servo de Deus, eu não conheci verdadeiramente o dom de Deus e me arrependo do quanto que perdi na minha vida íntima com Deus. Pois, meus amados, o homem só pode conhecer o dom de Deus quando se alimenta verdadeiramente da sua palavra. E daí o desafio que fiz no início das minhas palavras. Será que você conhece o dom de Deus? Em dias como os que estamos vivenciando, somos desafiados a conhecermos o dom de Deus. Dom este que nos traz tranquilidade, segurança, confiança e em nada nos faz duvidar. O que o amanhã nos aguarda dependerá exclusivamente de Deus, meus amados. Mas a maneira como iremos atravessar este amanhã depende do que decidirmos fazer hoje para que possamos conhecer o dom de Deus. Digo-vos, irmãos, que no dia em que provardes do verdadeiro dom de Deus, perceberás que o que antes vivíamos não era uma vida em sua plenitude, porque vivíamos em busca das nossas necessidades e não dos propósitos de Deus para a nossa vida. Que Deus nos ajude a conhecer verdadeiramente o seu dom, a experimentar de fato da fonte de água viva, daquela que sacia por completo a nossa sede. Quero convidá-lo a nesse momento estar orando comigo. Senhor Deus e eterno Pai, situações, ó Deus, nas nossas vidas, muitas vezes nos fazem querer parar e desistir. Somos provados, somos tentados, somos levados, ó Deus, ao limite, ó Deus, das nossas forças. Para que possamos perceber muitas vezes, ó Deus, que a nossa busca, ó Senhor, muitas vezes tem sido por coisas que não acrescentam em nada na nossa vida. Assim como naquele dia, ó Deus, aquela mulher teve um encontro inesperado com o Senhor, que possamos hoje também termos este encontro contigo, ó Deus. Um encontro verdadeiro com o Senhor das nossas vidas, o Deus que pode nos restaurar, o Deus que pode aliviar as nossas ansiedades, o Deus que pode satisfazer a nossa fome e saciar a nossa sede, ó Deus. Pai, visita-nos, ó Deus, neste momento, ó Pai, para que sejamos, ó Deus, tocados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Assim eu te oro, ó Pai, eu te agradeço, ó Deus, e continuo rogando, ó Deus, que nos faça atravessar, ó Deus, toda essa dificuldade, todo esse momento, ó Deus, de incerteza, ó Pai. Mas que incertezas tenhamos apenas daquilo que nos reserva o amanhã, e não daquele a quem nós acreditamos e confiamos. Te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.